Vinde, Espírito Santo, vinde abrasar nossos corações. Hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, vai nos contar que Jesus, ao se aproximar da cidade de Jericó, estava à beira do caminho um cego. E este cego, ele escutava muito bem, porque a palavra diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. O cego escutou o ruído da multidão. Então ele perguntou: o que está acontecendo? Por que tanta gente passando aqui do meu lado? E então disseram para ele: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no. E repreendiam de forma rude, grosseiramente, para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto de Jesus, Jesus perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Muito bem. Vamos então fazer a reflexão deste tema hoje. Aquele homem, ele era cego. Ele não enxergava com os seus olhos físicos, mas ele via muito bem com o coração. Por quê? Aquela multidão estava seguindo Jesus como o Jesus de Nazaré, o Jesus homem. Mas aquele cego, ele chama Jesus de Messias. Ele chama Jesus de filho de Davi. Aquele que veio para tirar a cegueira dos nossos olhos. Se nós formos verificar em Lucas, no capítulo 4, Jesus diz esta palavra lendo na sinagoga, no capítulo 4, versículo 19, ele diz que ele veio para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista. Então, assim, nós vamos imaginar que se nós temos um problema na visão, então nós vamos rezar e pedir que o Senhor venha resolver. Sim, podemos rezar e pedir que o Senhor venha nos curar. Mas, meu irmão e minha irmã, a cegueira que nós temos não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Porque nós podemos enxergar muito bem, nem precisar usar óculos, mas termos o nosso coração fechado, endurecido
para Deus. Não enxergamos Deus. Olha só, Jesus, ele não curou só aquele cego. Aquele cego, ele curou da vista física. Mas tem um personagem muito conhecido nosso na Sagrada Escritura que enxergava fisicamente, mas era cego no coração. É São Paulo. São Paulo era um homem irrepreensível. Ou seja, ele não fazia nada errado perante a lei de Deus, perante todos os preceitos da lei de Deus. No entanto, ele era cego espiritualmente, ele não enxergava as realidades divinas. E foi em um caminho para Damasco, na missão de perseguir aqueles que acreditavam em Jesus, que São Paulo, então, foi curado da cegueira espiritual. E a partir dali se tornou um apóstolo de Jesus. E hoje é uma das colunas da nossa igreja. Jesus também fala da cegueira de Israel. Israel até hoje não enxerga Jesus como Filho de Deus, como Messias. Não enxerga. Então, vejamos bem, a cegueira espiritual, ela nos impede de compreender as realidades divinas. Ela é como um endurecimento do nosso coração. Nós não compreendemos as realidades da fé, as realidades da vida espiritual. Não entendemos, não conseguimos penetrar nessas realidades. E nós podemos dizer que nós todos somos cegos enquanto não acolhemos aquele que é a luz. E quanto nós não abrimos o nosso coração para Jesus, nós somos cegos espirituais. Porque a cegueira que existe dentro de nós, ela nos impede de ver a verdade que nos liberta. E a verdade é Jesus. E esta cegueira, ela vem da nossa vontade endurecida nas obras más. Nós vamos ficando cada vez mais cegos. Cada vez com o coração mais endurecido para Deus. Esta cegueira, ela nos torna indiferente às coisas de Deus. Ela nos torna insensíveis às coisas divinas. E aí o que fazer? O cego aqui da cidade de Jericó nos ensina. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando nós percebemos que estamos dentro desta realidade da cegueira, que não estamos conseguindo enxergar Deus na nossa vida, não conseguimos enxergar a bondade de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, e vivemos só a murmurar, vivemos só a reclamar, vivemos só a dizer palavras até malditas contra a nossa própria vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa condição. Quando nós
reconhecemos de modo pessoal que somos cegos, que estamos cegos para a graça de Deus, então nós devemos ir rezar. Devemos nos colocar em oração. Devemos chorar diante do Senhor, sim, e colocar diante dele a nossa história, a nossa vida, a nossa situação, e pedir que ele venha nos levar a enxergar. E veja bem, pelo fato de você já ter uma vida de intimidade com Deus, não significa que você também, assim como eu, não tenha cegueiras que ainda não percebemos e que é preciso ir buscar numa intimidade com o Senhor. É preciso pedir, Senhor, vem me mostrar as cegueiras que estão em mim, vem me dar um coração arrependido, de verdade. Vem me dar um coração contrito, porque a palavra também diz em Lucas 4 que o Senhor veio curar os corações contritos. O Senhor veio curar e libertar os corações arrependidos. Então, é preciso arrepender-se, é preciso olhar para o Senhor e dizer: Senhor, tem piedade de mim. Tem piedade de mim porque eu sou cega, eu tenho cegueiras. Vem abrir meus olhos, porque eu quero ter visão espiritual. Eu quero ver as realidades divinas na minha vida. Veja o que Nossa Senhora fez quando se encontrou com sua prima Santa Isabel. Ela cantou as maravilhas de Deus. E qual era a situação de Nossa Senhora naquele momento? Jovem, ela talvez tivesse 13 anos, grávida do Espírito Santo, com um noivo que não estava entendendo nada do que estava acontecendo com ela. E ali, por ela estar grávida e o noivo não saber de quem era aquela criança, ela estava condenada a ser morta a pedradas. E o que Maria faz? Ela foi se lamentar? Não. Ela foi cantar as alegrias no Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque Maria nunca foi cega espiritualmente. Porque ela enxergava a verdade, a beleza, a alegria de Deus, de um Deus conosco, de um Deus que não nos abandona, de um Deus que é pastor, de um Deus que nos ama. Querido irmão, querida irmã, é na intimidade com o Senhor que nós vamos descobrindo as trevas do nosso coração. É na intimidade com o Senhor que nós vamos tendo um coração contrito. É na intimidade com o Senhor que nossos olhos se abrem para as realidades divinas, para a convicção do imenso, do eterno, do incondicional amor que Deus tem pessoalmente por cada um de nós. E que
está conosco em toda situação. Não nos abandona. E diante da nossa pequenez, diante das nossas fragilidades, nós precisamos estar sempre agarrados a Jesus. Nós precisamos estar sempre perto dele, porque ele está sempre perto de nós, mas nós precisamos estar com ele sempre para poder passar pelas tempestades da nossa vida, passar pelas dificuldades da nossa vida. Ninguém é imune às tempestades da vida, às dificuldades, aos problemas. Ninguém. Não existe um ser humano em lugar nenhum que não tenha dificuldades para viver. E quando nós enxergamos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus conosco, o poder de Deus na nossa vida, nós então testemunhamos que Ele é fiel, que Ele não nos abandona, que Ele nos fortalece em toda situação e que é por isso que nós nos alegramos sempre nele. É por isso que nós não paramos, não desistimos de buscá-lo, de estar com ele. A visão espiritual nos faz ver o que ele tem para nós. Nos faz desejar o que ele tem para nós. Será que ele tem dinheiro para nós? Casas, carro, fama, respeito dos outros, elogios? Não. Ele tem para nós o céu. A visão espiritual faz com que nós desejemos ardentemente o céu. Então, hoje nós somos convidados a desejar o céu, a querer ter olhos abertos para as realidades divinas, a enxergar Jesus como aquele que Ele é. Ele é Deus e está acima de todas as coisas na nossa vida. Vamos rezar. Voltemos para o Senhor. Vinde, Espírito Santo.